Muito bem, nossa vinheta foi a lá Narcos, né? Os trabalhadores do crime, brincadeira. Mas vamos fazer uma oração por esse tempo de reflexão. Se você puder, feche seus olhos, deixa eu fazer essa oração. Senhor, nós vamos meditar na Tua Palavra e nós já sabemos que nós não somos capazes de pensar naquilo tudo que o Senhor tem a nos dizer. Nós queremos pedir que o Senhor fale conosco nessa manhã, que nós possamos compreender a Tua Palavra e que possamos adequar a nossa vida a isso, de forma que possamos encontrar em nós Teu ensino, os Teus mandamentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos, nesse mês de março, refletir sobre essa questão importante que tem a ver com o nosso trabalho, que tem a ver com fé e tem a ver com as pressões que nós temos que lidar na nossa vida. Nós passaremos então os 4 domingos de março falando sobre trabalho, fé e as demandas de consumo. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Nós vamos falar no próximo domingo sobre sucesso, as demandas de sucesso que todos nós carregamos em nós, as demandas da realização e no último domingo, dia 25, as demandas do propósito. O que está por trás aqui dessa reflexão é de que nós estamos vivendo, talvez, na cidade em que trabalho é a coisa mais importante para todos nós. É impressionante o ritmo que nós vivemos na nossa cidade e é difícil achar outra cidade com essa dinâmica tão intensa em torno do trabalho. Você pega a segunda ou terceira maior cidade, do Brasil, Rio de Janeiro, você vê que é outro ritmo. Você tem talvez Guarulhos como a segunda maior cidade do Brasil, mas o Rio de Janeiro, com Guarulhos e São Paulo, você está muito próximo à dinâmica, mas o Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, não tem uma dinâmica tão intensa de trabalho como nós temos em São Paulo. Até porque com as praias de lá você para um pouquinho, vai distrair, depois você volta a trabalhar. Mas nós, o que nós temos? Você para o trabalho e você vai fazer o quê? Vai num shopping? Vai num restaurante? E depois de fazer isso durante um mês, você já está cansado. Você quer sair da cidade, você quer buscar algum refúgio, mas a cidade respira trabalho. E talvez isso para você seja algo muito bom. Talvez, na verdade, você está em São Paulo por causa dessa dinâmica. Talvez você goste disso. Eu lembro, e já conversei com muitas pessoas, eu lembro de mim lá atrás, querendo vir trabalhar em São Paulo, porque aqui as coisas acontecem. Porque aqui a gente pode desenvolver a nossa profissão. Na minha cidade, certamente, algumas áreas não vão se desenvolver. E você precisa de uma cidade grande como São Paulo para ter possibilidade de trabalhar. Coisa que numa cidade pequena, você tem dificuldades de empreender. Como que sobrevive um jornalista numa cidade pequena? Como é que desenvolve a vida de um designer numa cidade pequena? Você tem que estar conectado aos grandes centros. E todas essas coisas vão formar a base desse cenário que nós temos na cidade de São Paulo. São Paulo sempre foi a cidade da oportunidade. Quando você vai estudar um pouco da formação da cidade de São Paulo, você percebe que aqueles que chegaram em São Vicente, que vieram da Europa, eles conseguiram, depois de superar os morros da serra, a subida, eles encontravam um lugar plano, que era a cidade de São Paulo. E dali eles começavam já a pensar, puxa, ali é um local interessante para a gente montar uma empresa. Ali é um local interessante para nós plantarmos. Ali é um lugar interessante para nós desenvolvermos as coisas. Desde o início, São Paulo já se tornou um palco de oportunidades. As pessoas procuravam já a cidade, antes de ser cidade, procuravam essa região para desenvolver os seus trabalhos, os seus produtos e assim por diante. São Paulo sempre teve essa dinâmica. E isso não mudou com o passar dos anos. Nós estamos ainda vivendo numa cidade que é uma cidade de oportunidades. Se você quer trabalhar em diversos setores, você vai encontrar só em São Paulo. A Raquel, que trabalha no sistema financeiro, no banco, ela sabe que se ela sair daqui de São Paulo, onde ela vai encontrar essa área que se desenvolve onde ela trabalha. Ela não encontra isso em outra cidade aqui no Brasil. Então nós temos que considerar que faz parte da nossa
cidade, de onde nós vivemos, a dinâmica em torno do trabalho. Agora, como é que nós lidamos com isso? Como é que eu lido, como é que eu vivo numa cidade que o respirar é trabalho? Será que eu consigo pensar a minha dinâmica de vida, né, mesmo diante desse movimento constante de trabalho? Será que eu consigo ter a oportunidade de refletir se o que eu faço, o que eu vivo, é realmente o que eu precisava? E isso está saudável? Isso está ok? Então, o que nós vamos buscar nessa série é essa reflexão bíblica, ou seja, qual seria a proposta de Deus nesse cenário da cidade onde nós vivemos? Como é que nós podemos integrar a questão do trabalho, a fé em Jesus Cristo, ou seja, como o nosso pilar sustentador, que define quem somos, a nossa dinâmica e essas demandas que estão do outro lado do trabalho. Porque se tem uma coisa que nós podemos identificar que são fontes para uma construção de um workaholic, são essas demandas que nós estamos apontando aqui. Como que muitas pessoas, porque querem consumir, porque precisam consumir, porque entendem que devem consumir, acabam se viciando no trabalho para poder responder aquela demanda. Nós estamos então partindo do pressuposto de que um workaholic, não necessariamente ele se torna viciado no trabalho porque ele gosta do trabalho, mas porque existe uma base nele que faz com que ele entenda que o trabalho é que vai resolver sua vida. E talvez você esteja pensando o seguinte: eu não sou um workaholic. Ok, mas você tem potencial para ser? Será que essas demandas não afetam a sua vida? E talvez você ainda não está enquadrado num viciado em trabalho, mas você não está sabendo dimensionar muito bem sua vida de trabalho e as outras coisas? Assim, vamos introduzindo aqui um pouco disso que eu falei. O trabalho nosso de cada dia, né? Estamos nessa cidade, que é a cidade mais agitada do Brasil. Trabalho em nossa cidade tem muitos significados: realização, sonho, crescimento, riqueza, mais consumo, oportunidades, exaustão, pressão. Quando eu falo trabalho para você, o que você pensa? Alguns já fecham o olho. Outros falam: puxa, eu amo trabalhar. Quais são os sentidos que envolvem essa palavra trabalho para você? Nós podemos ter diversas manifestações, mas a gente tem que lidar com o trabalho. Outra questão é o trabalho. Nós precisamos voltar para a perspectiva bíblica, porque na Bíblia, o primeiro texto bíblico já é a respeito do trabalho. Não do nosso trabalho, mas do trabalho de Deus. Isso nos mostra que Deus, Ele é alguém, um ser que trabalha. Isso nos dá um conforto, certo? Não sou só eu na terra trabalhando, ralando, mas Deus também trabalha. Isso significa alguma coisa e eu posso então aprender com Ele, né? Olha o que Tim Keller vai dizer: o trabalho não é um mal necessário, que adentrou o cenário mais tarde, ou seja, depois que aconteceu o pecado, né? Ou seja, o trabalho é fruto do pecado. Ele vai dizer: ou algo que fora criado para os seres humanos fazerem, mas que estava abaixo da dignidade do poderoso Deus. Ou seja, Deus não criou o trabalho porque Ele estava com preguiça de fazer as coisas e falou: vamos criar seres humanos para fazer isso, né? Ou seja, não é um subproduto, uma coisa que não tem importância. Não é isso o trabalho. E aí o Tim Keller vai dizer: Deus trabalhou por puro prazer e alegria. O trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Então, a primeira questão que eu quero dizer sobre o trabalho para nós é que o trabalho, do ponto de vista, quando parte de Deus, ele é de prazer e alegria. Ele é de prazer e alegria, entendeu? Como é que você tem lidado com o trabalho? O quanto o seu trabalho, a sua dinâmica de trabalho tem refletido isso na sua vida. Ok? Nós estamos partindo então do primeiro capítulo de Gênesis, o primeiro capítulo da Bíblia, para trabalhar, para entendermos que o trabalho em Deus, ele é de prazer e de alegria. Claro,
No terceiro capítulo de Gênesis, nós temos ali a explicação de que o ser humano, o homem, Adão e Eva, desobedeceu a Deus e recebeu consequências disso. Ou seja, deixou de andar com Deus e recebeu consequências. E uma das consequências que nós encontramos no texto bíblico é que nós só comeríamos o suor do nosso trabalho. E aqui, talvez, foi o que construiu para muitos a ideia de que trabalho é algo difícil, é algo complicado, que nós temos que ralar muito se nós queremos, então, realizar alguma coisa, se queremos sobreviver. Mas existe a necessidade de nós revermos algumas coisas aqui. Primeiro, Deus trabalhou e para Ele isso era bom. Nos criou a sua imagem e semelhança, de forma que nós também devemos trabalhar. Não é à toa que ali no texto de Gênesis, a ordenança de Deus para nós é que nós trabalhássemos durante 6 dias e descansássemos um. Se fosse tão ruim assim, nós não teríamos esse desafio. Eu acredito que pouco se fala a respeito disso, pouco se trata nos contextos cristãos sobre o que é o trabalho, mas nós precisamos entender que trabalho é algo bom, que Deus realiza e nos criou a sua imagem e semelhança para nós também realizarmos. De forma que nós precisamos encontrar uma reconciliação entre nós e uma vida de trabalho saudável. Ok até aqui? Continuando, então, nós precisamos entender essa dimensão. Isso é base para nós trabalharmos esse tema. Abraham Kuyper vai dizer o seguinte: não existe sequer 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não reivindique dizendo: é meu. É meu. Esse é o princípio que eu quero trabalhar nessa série. Cristo tem toda a autoridade, nós lemos isso no começo do nosso encontro, mas não existe área em tudo que ele não fale: é meu. Isso tem uma dinâmica muito forte, poderosa na nossa vida. Porque se é dele e ele requer isso, o que você faz, onde você faz e com os recursos que você faz, é dele. Mas, muitas vezes nós distorcemos as coisas e achamos que é o meu trabalho, é o meu produto, é o que eu faço, o que eu quero fazer, o que eu vou fazer da minha vida e onde eu vou passar as horas mais úteis da minha vida, fazendo algo que é meu. Eu quero trazer a dinâmica para nós de que tudo que você faz, qual é o seu trabalho? Tudo, Cristo requer para ele dizer: é meu. O dinheiro que você ganha, ele fala: é meu. Eu estava na fundação do mundo e Deus me deu a autoridade sobre todas essas coisas. De forma que uma coisa que nós já precisamos superar na nossa dinâmica de trabalho na nossa cidade é de que devemos fazer sob a liderança dele, porque ele é o dono, nós somos os seguidores. Isso deve fazer diferença no seu dia a dia. Quando você vai pegar o seu computador, vai escrever um projeto, quando você vai pegar a sua ferramenta, quando você vai pegar o celular, você deve entender que o primeiro, quem lidera tudo, deve ser Cristo. Se a sua dinâmica de trabalho hoje não está sob essa liderança, você está, e eu preciso dizer isso, você está em desconformidade com a vontade de Deus. Ok? Se você hoje tem vivido uma vida de trabalho em que não é submetida à liderança de Cristo, você não está sob o seu mandamento. Quer que eu piore mais? O texto de João 14 diz o seguinte: Jesus falando: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Se você não tem andado sob a liderança de Cristo no que você faz, no que você produz, eu preciso te dizer
que você não está obedecendo os mandamentos de Cristo. E que por isso, você está dizendo para Ele, eu não te amo. Dói, né? Machuca. Mas é a verdade sobre nós. Nós precisamos começar a mexer no nosso conceito de trabalho. Porque senão a gente não vai fazer diferença no mundo que nós vivemos. O que você faz deve estar sob a liderança de Cristo. Se você estava em dúvida sobre como integrar fé e trabalho, acho que isso deve responder. Ele é o líder de tudo que você faz. Outra questão. O título da nossa série, então, Workaholic, é uma gíria em inglês que significa alguém viciado em trabalho. Um trabalhador compulsivo e dependente do trabalho. As pessoas viciadas em trabalho sempre existiram, porém esse número continua crescendo e se tornando um fenômeno em todo o mundo. Talvez se você é um empregador, se você é chefe, se você tem uma empresa, se você quer desenvolver um produto, talvez na hora de contratar uma pessoa, você vai falar assim, eu vou tentar achar um workaholic, claro. Né? Vou colocá-lo sobre a responsabilidade de tal área e ele vai trabalhar quase que 24 horas por dia a meu favor, ou seja, não tem problema nenhum existirem workaholics. O mundo precisa deles. Nós, inclusive, na nossa empresa, precisamos de workaholics. Eu quero dizer primeiro que essa é uma tirania e nós não devemos viver dessa forma. E se você é um workaholic, eu preciso dizer para você que isso é grave. Você não deve ser viciado em trabalho, você deve repensar a sua forma de trabalhar. Se você não é um workaholic, se você não é viciado em trabalho, cuide-se. Porque a partir daqui nós vamos falar de algumas pressões que podem te empurrar para um vício, a fim de conseguir algumas coisas. Ok? Acho que eu coloquei a mão aqui. Nesse sentido, vamos entrar então no nosso texto bíblico. Quero ler com vocês o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 4, e nós vamos refletir sobre esse trecho desse primeiro capítulo durante os 4 domingos. Então você pode, inclusive, chegar em casa, estudar melhor, ler o restante do texto, porque vai ser a base para a nossa conversa dos 4 domingos. O que está acontecendo aqui? No Evangelho de Mateus, o autor está descrevendo o início da jornada de trabalho de Jesus. Ele está narrando o que vai acontecer no início desse ministério de Jesus que durou durante cerca de 3 anos. Esse é o começo do trabalho, o começo do ministério. Okay? O que acontece para que Jesus inicie então o seu trabalho? Muitos estudiosos vão dizer que Jesus foi tomando conhecimento da sua missão à medida que ele ia crescendo, né? de bebê, criança, adolescente, jovem, adulto. Ele foi tomando conhecimento a respeito disso. Eu entendo dessa forma também porque você tem em Jesus Cristo um ser humano como nós. E é normal que esse foi sendo um processo que Jesus foi compreendendo sobre qual trabalho, qual a missão que Deus tinha para ele. Nós temos ali ele na adolescência dizendo mais ou menos o que ele ia fazer quando os pais o perdem e ele estava lá no templo. Então ele vai dando ideia ali de que ele estava tomando conhecimento ou sabendo em que termos ele iria atuar. Agora, aqui ele já tinha alcançado cerca de 30 anos de idade, mais ou menos a nossa idade média aqui. Ele passou por um batismo, ou seja, naquele batismo ele foi identificado diante de todos que ele era de Deus. Na hora do seu batismo ele recebeu a sua identidade. Deus disse a ele: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E nesse momento então, que é o momento de transição de Jesus para começar o seu ministério, ele termina o batismo e o texto diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Nós vamos refletir só até aqui hoje. Eu quero... a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Primeira questão que nós precisamos refletir hoje aqui. Nós temos um inimigo muito forte. Jesus, no início do seu ministério, quando foi levado pelo Espírito para o deserto e ficou ali em total dependência de Deus, refletindo sim sobre o seu ministério, o que ele tinha que fazer, ele chegou no final dessa jornada de deserto frágil, muito frágil, né? Especialmente de comida e de bebida, depois de ter passado todos esses dias em jejum. Nesse momento, foi um momento em que nós, e geralmente na nossa vida, são nesses momentos de muita fraqueza que nós estamos suscetíveis a romper com valores, a romper uma dinâmica importante para a nossa vida. E geralmente é aqui que a gente começa a corromper nossos valores diante do nosso trabalho, ou das possibilidades de trabalho. Porque hoje em São Paulo, até uma pessoa comentou no Instagram sobre o tema, falou assim: São Paulo e seus boletos. Porque nossa cidade é uma cidade cara, sobreviver aqui é altamente desafiador, e diante dessa fragilidade, de como nós vamos nos manter na cidade, diante dessas fragilidades, que o tentador se aproxima e começa a oferecer coisas que nós não deveríamos aceitar, que nós deveríamos evitar. Portanto, nós vamos trabalhar aqui, nesses domingos, esse tema, o texto da tentação de Jesus. São 4 áreas que nós vamos conversar. E a primeira é sobre o consumo. O que Jesus recebeu aqui do inimigo foi o seguinte: se você é mesmo aquele que foi confirmado no batismo, o Filho amado de Deus, em que ele se compraz, transforme as pedras em pães. Você percebe claramente aqui uma relação de consumo? Ou seja, use o poder de Deus para você transformar isso que não tem vida em algo que vai te dar vida, que são os pães. Consuma, ou seja, faça que rompa com os seus valores, com o que Deus pede de você, para você consumir. E por que isso para Jesus é tentador? Porque ele vinha precisando de alimento. 40 dias sem alimento. Ele precisava de alimento. E o tentador foi lá, na área do coração, da alma que ele precisava. Transforma em pão. O que o tentador está fazendo aqui não é o fato de ele transformar a pedra em pão, ou seja, para comer o pão o problema. O problema é ele não cumprir o objetivo de Deus para ele. E se ele transformasse a pedra em pão, isso iria acontecer. Jesus deveria agir durante esse tempo de tentação em obediência a Deus até o fim. E ali ele estava sendo tentado. E a partir daqui, eu quero entrar então no ponto de consumo que nós temos. Hoje, o consumo tornou-se a forma de definir quem você é. Quem você é, hoje é definido pelos produtos que você consome. Se na época de Jesus, Satanás estava tentando, mas para provar a identidade dele, se ele obedeceria a Satanás ou a Deus, e Jesus resistiu, aqui, hoje, eu preciso dar essa má notícia para você, nós não estamos obedecendo a Deus. Olhe para você. E desculpa, eu precisava ter avisado isso. A mensagem hoje era meio pesada. Desculpa não ter te alertado antes.
porque ela vai deixar talvez você com aquela sensação de estar nu. Já acordou assim à noite, falando, nossa, eu estou na praça e estou sem roupa, oh! Mas você acorda, ufa, era sono. Né? Talvez você vai ter um pouco essa impressão, porque quando a gente aborda o tema consumo, a gente está ali. E é hoje o maior inimigo da fé cristã. Sutil, poderosíssimo e como aquele amigo, sabe? Que parece que é super amigo, mas está ali puxando seu tapete, você vai cair. Então, olhe bem para você. Você acha que você procura produtos para ajudar a construir a sua identidade? Para dizer quem você é? Clóvis de Barros Filho, não sei se vocês conhecem, mas é um filósofo que tem falado muito nos dias atuais, palestras. Numa palestra dele ele fala sobre a dinâmica de uma sociedade de pacto, que é a nossa. Ele vai dizer que nessa sociedade atual, as pessoas leem as outras pela aparência. Eles vão saber se você faz parte da tribo dele olhando para você. Que tipo de roupa você usa, que relógio você usa, que sapato, se tem tatuagem ou não, que tipo de corte você tem no cabelo. E à medida que eles olham, observam, fazem a leitura, eles vão saber assim, olha, esse está mais próximo da minha cultura ou está muito distante. Esse pode vir para uma conversa, esse não pode. Aí eu pergunto para você, você hoje constrói sua identidade por produtos? Você precisa comprar alguns produtos para dizer quem você é? Sim, né? Vamos às outras questões. Todos os bairros giram em torno do templo consumista central, o shopping center. É ou não é? Alan Rich, quem está dizendo isso, ele é australiano, não está aqui no Brasil, não mora em São Paulo, nunca veio aqui. Mas é impressionante essa descrição. Adolescentes andam para cima e para baixo por esses corredores desumanos, sem objetivo. Como se buscassem por uma resposta que de alguma maneira escapa deles nas vitrines. Seus pais passeiam pelos mesmos shoppings, entregando-se a uma dose de terapia de compras. Nós vivemos hoje, de fato, numa dinâmica em que o shopping center é a região onde nós organizamos a nossa vida. Você já pensou, quem aqui conhece o Shopping Eldorado? Já foi? Você já percebeu como chamam os pisos do Shopping Eldorado? Átrio tal. Átrio tal. É um nome religioso. Por quê? Porque a religião atual é o consumo. Os shopping centers foram desenhados com portais que lembram as catedrais de antigamente. O shopping center usa linguagem, usa vitrine, usa diversos aspectos da comunicação que são extraídos da religião. E faz com que nós nos tornemos clientes e dependentes desde o tempo todo. Nós organizamos a nossa vida em torno dessas coisas. Outra questão importante. Observamos com frequência que na condição pós-moderna que nós vivemos, podemos consumir novas identidades, assim como vestimos roupas novas. Não acontece isso conosco? Às vezes você fala assim, eu estou cansado da minha vida, acho que eu estou precisando me vestir de forma diferente, eu vou colocar outras cores, vou desfazer um pouco das coisas do meu guarda-roupa, vou começar a acessar outras coisas, de repente você começa a vestir diferente, e fala, nossa, eu acho que eu estou com uma nova identidade, eu estou me tornando uma nova pessoa. A gente vai confundindo a nossa identidade pelas coisas que nós consumimos. Isso está diante de nós e nós não estamos vendo todos os dias. Fazemos isso nos mudando para o centro agitado da cidade, abandonando tudo e virando reclusos, mudando nossas roupas, trocando de amigos e procurando outros novos, ou comprando esse ou aquele produto que nos identifica com uma nova e mais desejável rede de pessoas. Tudo isso está acontecendo diante de nós. Isso não é só você, isso está diante de mim, isso está diante de todos nós. Eu falo que hoje é a religião oficial do Brasil, e não só do Brasil, mas do Ocidente. O consumo se tornou esse lugar. Você vai, por exemplo, no lançamento
de produtos da Apple. O que é o lançamento de produto da Apple, se não um grande culto, com um pregador apresentando as novidades e a nova forma de agir diante daquilo? A gente não percebe porque isso já entrou na nossa cultura de uma forma tão profunda que a gente não consegue distinguir isso das outras coisas. A verdade sobre nós é que hoje nós estamos construindo a nossa identidade em torno do consumo. Onde eu moro, o que eu visto, o que eu faço, o que eu compro. Hoje, as pessoas que são excluídas economicamente passam por grandes dificuldades. Por quê? Porque se você não consome, você não é nada, você não é ninguém. Por que o morador de rua é tão excluído? Porque quando ele entra num comércio pedindo comida, porque ele não pode consumir. Se ele não pode consumir, logo ele não é ser humano. Nós só somos pessoas se podemos consumir. A minha pergunta é, isso está certo? Só pode entrar na sua casa quem pode consumir? Só pode fazer parte da sua vida pessoas que compram como você? E mais que isso, o que você faz hoje de trabalho é para sustentar o seu consumo? O consumo é quem define a sua identidade? A má notícia é que sim. Isso tem definido quem nós somos. E isso está completamente fora do que Deus tem pensado para nós. Ele quer que a nossa identidade seja definida por Ele. Você já percebeu como para Deus, um morador de rua que não consegue consumir continua sendo pessoa? Continua a ter dignidade? Continua a ser importante? Quando Jesus sentou-se com aqueles pecadores, com aqueles que não podiam fazer nada, Ele amou como se tivesse amado qualquer outro que podia consumir. Nós temos que repensar a nossa vida. Porque o consumo tem nos empurrado para trabalhar de forma louca, fazendo aquilo que não é prazeroso, que não nos dá alegria, para a gente manter essa vida. Porque achamos que o consumo é quem define quem nós somos. Mas não pode ser assim. Deus nos criou para sermos definidos por Ele. Quero continuar. Alan Hirsch vai dizer então, sendo assim, fica fácil entender como a igreja shopping, as experiências de adoração estáticas e até mesmo a espiritualidade cristã passa a refletir o consumismo da fé. Mais uma boa pancada em nós, porque muitas vezes nós esperamos que a igreja nos sirva com todos os produtos que nós estamos precisando. E se ela não oferece, o que eu faço? Vou atrás de outra que oferece. E aí, o que as igrejas fazem para conseguir oferecer os serviços é pegar pessoas e moer uma atrás da outra na máquina para gerar vento, para todo mundo receber um ventinho gostoso quando está lá. Enquanto que 10 pessoas estão ralando, dando tudo, suor, esforços, ficam mal no trabalho, saem mais cedo, chegam tarde, porque estão tentando manter a igreja, os outros estão sentados, falando, venta mais. Está muito quente aqui. Abaixa mais a temperatura, porque eu sou um consumidor, o consumidor sempre tem direito. E nós temos então distorcido tudo que Deus planejou para o ser humano, para nós vivermos como discípulos. Enquanto se todos entendessem a fé em Cristo, eles sendo líderes, estariam envolvidos, não para consumir, mas para viver e partilhar a fé, nós teríamos uma outra dinâmica de vida. Esse inimigo já chegou até você, já mora com você na sua casa, divide a cama com você, come a mesma refeição que você. Ele é a sua cultura,
Isso tem a ver com você. Não vai chegar amanhã, não é no ano que vem, já chegou, já faz parte de nós. E a gente tem que pensar se nós vamos continuar assim, fingir, bota um tampão falando, vamos embora, vamos continuar que tá legal. Ou se a gente vai sentar-se aos pés de Cristo e dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso ressignificar minha vida e eu sei que é difícil. Mas eu preciso de Ti. Em nossa grande demanda por consumo, essa nossa grande demanda por consumo tem nos pressionado a uma vida de muito trabalho. Ela pode nos conduzir à caracterização de workaholics, mas pior ainda é nos afastar completamente do Evangelho de Cristo. Nós precisamos rever a nossa vida diante do Evangelho. E talvez hoje eu estou dizendo para vocês, ou descrevendo para vocês, o nosso pior inimigo. Não é as baladas da cidade, nossos piores inimigos. Não são as drogas, nossos piores inimigos. Não são os sofismas, é o consumo. Todos nós queremos consumir. Agora, a boa notícia é que diante dessa tentação de viver longe da vontade de Deus, Cristo venceu. Essa é a notícia extraordinária para nós nessa manhã. Ele venceu. Ele não cedeu à tentação de Satanás. Ele se manteve íntegro. O nosso líder, o nosso mestre, o nosso Senhor, aquele que veio nos salvar, não caiu nessa tentação. Ele está diante de nós com toda a autoridade, porque ele não caiu na tentação. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava completamente enraizado nessa perspectiva de que nós somos definidos, sobrevivemos pela palavra de Deus. Não é o consumo que nos faz, não é transformar o pedra em pão, não é nada que possa fazer para impressionar, não é isso quem define quem eu sou, mas aquilo que vem da boca de Deus. E ele estava usando o texto que foi usado lá em Deuteronômio, quando Deus falou com o povo sobre o tempo no deserto, em que Deus havia mandado maná. Deus havia mandado uma comida que eles não sabiam a procedência e nunca tinham experimentado. No texto de Deuteronômio 8 vai dizer então que o povo comeu do maná que os pais nunca haviam plantado, ou seja, os antecedentes não haviam plantado e não sabiam como. Eles não tinham condições de fazer, mas era uma comida que vinha todos os dias. E ali o povo entendeu que eles não dependem só daquilo que eles consomem, mas daquilo que vem de Deus. E o que nós precisamos começar a entender é que o consumo não pode ser aquilo que define quem nós somos, mas apenas Deus tem esse papel e só Ele pode fazer com perfeição. E nós não dependemos de um produto para sermos aceitos, mas daquilo que Deus fala a nosso respeito. Eu quero encorajar vocês nessa manhã a entenderem que é Deus falando com você que sustenta você em pé. É Ele que faz você sobreviver. É Ele que te dá condições de pagar as contas no final do mês. Mas não para você ter produtos para definir quem você é. E tudo bem você ter produtos. Tudo bem você consumir. Você vai precisar. Mas o consumo não tem que dizer quem você é. E ele deve estar debaixo da liderança de Deus. Ele é quem fala quem você é. De forma que se você compra algo que era muito importante para você, e no dia seguinte você perde, você não é abalado, porque quem define quem você é Deus. E se ao mesmo tempo você compra algo que é muito importante para você, você compartilha para aquele que não tem, você não deixa de ser quem você é. Você é de Deus, Ele quem define, e o outro também pode se beneficiar do produto que não tem. Por isso que nós devemos entender que quem define nossa vida é Deus, de forma que a nossa casa não é nossa, mas deve ser em função daquilo que Deus quer fazer, para acolher os outros, de forma que a roupa que eu tenho hoje ela me serve, mas talvez o outro que está precisando do meu lado também precisa, e eu posso dá-la, porque eu não deixo de ser quem eu sou, mas o outro é incluso.
e comece a entender que quem define a nossa identidade é Deus. O consumo não pode ser para nós o definidor de identidade, a palavra final sobre nós. Quem tem que ser esse é Deus. É a fala dele, que vem da boca dele, que nos sustenta. E se você tem bebido mais na fonte do consumo, nos shopping centers, do que em Deus, a sua dinâmica de vida está errada. E você precisa converter o seu coração. Você precisa passar mais tempo com Deus e menos tempo no shopping. Menos tempo nas lojas virtuais, comprando produtos para definir a sua identidade. Nós precisamos de Deus 100% na nossa vida, não dos produtos. De forma que se tivermos tudo, viveremos para Deus. Se não tivermos nada, viveremos para Deus. Se você tiver que mudar de bairro, mude. Se tiver um bairro distante, não é muito valorizado, não importa. A sua identidade é definida em Deus, não na casa que você tem. Quero concluir sobre uma prática, sobre como nós podemos viver então nesse poder de Deus ter superado essa tentação. Devemos repensar os ritmos e estruturas do consumismo. Como temos assimilado o consumo, os produtos definem quem sou, vivem em função de consumir para ser alguém ou para ter importância. Apenas Jesus Cristo pode definir quem eu sou. Nós precisamos centrar nossa vida nele. Precisamos do relacionamento dele para definir nossa identidade. Em segundo lugar, é preciso superar essa tentação. E o meio para fazermos isto é ouvindo as palavras que vêm da boca de Deus. São essas palavras que verdadeiramente nos alimentam a alma e o coração. Então pare para ouvir o que Deus tem a dizer para você hoje. Quem é você? Se você ainda não ouviu da boca de Deus, por favor, entre na jornada de ouvir. Ele vai falar. Talvez demore um tempinho, uma jornada, mas ele vai falar quem você é. E quando ele falar, submeta-se a isso e viva a identidade de Deus para você. São coisas especiais que ele tem para você, que o consumo não pode dizer, que não pode te oferecer. E é essa palavra que vai te sustentar, onde você estiver, no trabalho que você estiver. Devemos considerar o consumo como um ambiente de oportunidades, pois as pessoas estão abertas a avaliarem produtos e ideias. Nisso podemos ganhar a atenção para oferecer a água que, se beber, não voltará a ter sede. Deixa eu dar uma dica para você. A forma de nós vivermos de forma sadia no nosso ambiente é aproveitando as oportunidades. Porque as pessoas de fato são do consumo, estão nessa dinâmica e por isso estão abertas a produtos, a ideias novas, que pode ser interessante. Nós temos que viver nesse cenário dizendo assim, olha, o melhor produto, a melhor ideia não é isso que você encontra em shopping, mas é em Jesus Cristo. Quando nós entendemos o poder de uma vida assim, nós nunca mais vamos retroceder. O problema é que a gente para de apresentar Jesus Cristo para as pessoas e a gente entra numa vida definhante. A gente deixa de aproveitar a definição que ele tem para nós. Então viva aproveitando as oportunidades e apresentando Jesus Cristo. É o que ele te fez a fazer. Trabalhe nisso. Faz parte de você apresentar a ele para as pessoas. Eu quero, com essas 3 questões, encerrar hoje dizendo para você as coisas que você precisa lembrar do que nós falamos aqui. Primeiro, tudo Deus reivindica dizendo é meu. Tudo. Você pode discordar do pensamento, mas não muda o fato de Cristo falar é meu. Dica, submeta-se a Ele. Não lute contra. Alguns vão lutar e gastar toda a energia da vida lutando contra a Cristo. A má notícia é que você vai perder a luta. Agora submeta-se e experimente a vida. Tudo que você faz é dele.
Segunda questão, o consumo já chegou até você. E talvez isso esteja definindo a sua identidade e te empurrando para trabalhar de uma forma não prazerosa, não alegre. Pensa isso. Lembrando que Jesus Cristo venceu a tentação e Ele quer liderar a sua vida. Só Ele, falando ao nosso coração, nos ajuda a superar as tentações. Amém. Deixa eu orar por você. Fica em pé. Senhor, nós estamos refletindo sobre um tema difícil para nós. E tem muito a ver com o reconhecimento de onde nós temos errado. E que talvez nós nunca nos importamos em pensar se isso estava certo ou errado. Então eu quero pedir que o Senhor mostre com a tua luz, a tua sabedoria, o teu jeito, onde nós estamos errando. E que nós possamos corrigir os nossos erros em nome de Jesus. Que nós possamos confiar em Cristo para mudar aquilo que precisa ser mudado. Senhor, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Abençoe cada pessoa que aqui está, Senhor. Que nós nos aproximemos de Ti ainda mais. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.